Por que é vital para o fisioterapeuta entender sobre oncologia? Porque a gente previne o câncer ou a sua recidiva, a gente previne complicações e as perdas funcionais, a gente melhora a aderência ao tratamento oncológico e, com isso, potencializa a chance de cura desse paciente, a gente reduz morbidades, melhora a funcionalidade, melhora a qualidade de vida desses pacientes e qualidade de morte para aqueles que estão em cuidados paliativos e ainda reduz a mortalidade. Hoje em dia a doença é tão frequente, a gente tem sempre algum conhecido que já teve doença, infelizmente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Flávia Vital, sou fisioterapeuta graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, me especializei em cardiorrespiratória pela USP e em avaliação tecnológica em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou especialista em oncologia, reconhecida aí pelo COFITO, e venho me dedicando há 19 anos à oncologia, né? Um pouco na assistência, um pouco na gestão de um serviço especializado em oncologia ao longo de 14 anos, e também um pouco dedicada à pesquisa, e hoje muito dedicada aí ao ensino, à disseminação desse conhecimento, onde eu tive a oportunidade de estar organizando, né, o conhecimento da atuação da fisio-oncologia, com essa experiência de 14 anos numa instituição especializada em oncologia, e vou apresentar um pouco também desse meu trabalho para vocês, né? É uma experiência longa e eu sou uma apaixonada pelo tema da oncologia, sobre prescrição de exercícios para pacientes com câncer, e também sobre o tema de saúde baseada em evidências. E é por isso que eu procuro hoje contribuir aí na disseminação desse conhecimento, para que outros profissionais possam trilhar caminhos mais fáceis do que eu percorri, porque na minha época o conhecimento não estava organizado, né? Tinha uma publicação ou outra, mas ainda pouco se tinha de informações organizadas por tipo de tumor, o que a fisioterapia tem a oferecer, quais as disfunções que eram mais comuns. Então, eu tive a oportunidade de organizar isso e publicar no livro, que é esse aqui. Para quem ainda não conhece, eu acho que alguns dos presentes já conhecem o meu livro, né? Até já comentaram no grupo de WhatsApp aí, a gente fica sempre feliz em estar contribuindo com o trabalho de vocês, para quem está começando na área, quem está ainda na formação, está no estágio, que está diante aí de um caso oncológico, fica meio perdido, né? Porque nem sempre a disciplina está aí disponível a nível de graduação, e aí fica aquela insegurança, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, eu espero que a gente tenha aqui a oportunidade de estar discutindo algumas dúvidas que já surgiram na atuação de vocês, ou que vocês gostariam de perguntar, porque tem um familiar, tem um conhecido, né? Hoje em dia a doença é tão frequente, a gente tem sempre algum conhecido que já teve doença, infelizmente, né? E aí eu acredito que com isso eu também estou contribuindo em estar nessa luta, no combate contra o câncer, ajudando aí muito da população que desenvolve a doença, e desenvolvendo profissionais qualificados, a gente fica feliz. Então, hoje eu até contribuo através de canais, um deles é a Vital Knowledge, que é uma empresa que eu criei justamente para isso, para disseminar conhecimentos de boa qualidade, principalmente na área da oncologia e de saúde baseada em evidências. E contribuo também através da colaboração Cochrane. Hoje eu sou diretora do Centro Afiliado de Minas Gerais ao Centro Cochrane do Brasil. Para quem não conhece a Cochrane, ela é uma colaboração internacional sem fins lucrativos que produz revisões temáticas, e ela criou, inclusive, a metodologia para revisões temáticas, que é o padrão ouro para a produção desse desenho de estudo, que hoje é considerado o melhor nível de evidência para avaliar aí as intervenções na área de saúde, também hoje já produzindo revisões temáticas, somando dados de estudos coortes para avaliar prognósticos. Então, temos ali informações de ponta. Então, procuro sempre estar falando um pouco, utilizando o conhecimento produzido na Cochrane, porque são realmente evidências de muito boa qualidade, reconhecidas mundialmente por isso. É um enorme prazer estar aqui com vocês para apresentar aí esse cenário promissor aí da atuação do fisioterapeuta, que a gente está aí diante de uma situação que abrange, tem acometido aí cerca de 1 a cada 5 pessoas no mundo.
Então, o câncer, ele afeta 20% da população mundial em alguma fase da vida. Então, são muitos que desenvolvem a doença, né? Aqui, na América Latina, estima-se que 1 a cada 3 pessoas tendem a desenvolver a doença aí nos próximos anos. Então, a gente está diante de uma situação alarmante, né? A gente não fala em pandemia, mas é uma doença, porque é uma doença crônica, né? Existe tratamento, mas a gente ainda precisa aprender a lidar muito melhor com ela, tanto em termos de prevenção, como o momento ótimo de oferecer o tratamento, garantir um tratamento para a população. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso ao longo da aula. Então, vamos lá. Por que é vital para o fisioterapeuta entender sobre oncologia? Essa é a nossa proposta de hoje. E olha o cenário que nós temos. Então, são vários os riscos aí que a gente tem para estar desenvolvendo câncer. A Organização Mundial de Saúde, ela já demonstrou, né, através de vários estudos aí, e já vem reforçando o achado de que 1 a cada 5 pessoas no mundo irá desenvolver um câncer em algum momento ao longo da sua vida, né? Isso significa que cerca de 20 milhões de pessoas desenvolveram câncer o ano passado. E a mortalidade pela doença pode acometer 1 a cada 6 pessoas no mundo. Então, é uma doença com grande risco de levar à morte. Foram cerca de 10 milhões de óbitos devido a um câncer no ano passado, em 2021. Sendo que 70% dessas mortes acontecem em países de baixa renda como o nosso. Então, mais um motivo aí para a gente entender o porquê que a gente precisa conhecer sobre essa doença, porque ela pode estar muito próxima da gente, né? Pessoas queridas, ou mesmo nós, ao longo da vida, podemos vir a desenvolver a doença. Por quê? Porque nós estamos expostos a vários fatores de risco. 40% dos casos, no entanto, podem ser prevenidos, evitando aí alguns desses fatores de risco que são modificáveis, né? Porque, infelizmente, a gente não tem como modificar a idade, mas o câncer é mais comum à medida que avançamos a idade. A gente não tem como mudar algumas condições genéticas que a gente nasce com ela, então quem já tem casos de câncer na família são mais propensos a ter, em especial, em alguns tipos de câncer, onde já é evidenciado aí alguns genes que aumentam esse risco, né? Então, vem crescendo bastante os estudos sobre genética e oncologia para identificar essa questão genética como fator de risco, mas isso não representa até hoje, no nosso entendimento, nem 10% dos casos de câncer que surgem, ou seja, 90% vem por outros fatores de risco, que muitos deles são modificáveis, poluição ambiental, radiação, além de vários outros que a gente vai comentar, aqueles que mais têm a ver com a fisioterapia também, que é onde a gente pode contribuir em orientar a população, os nossos pacientes, a controlarem esses fatores de risco e também oferecer intervenções para isso. 30% dos casos podem ser curados, o que é uma boa notícia, né? Mas isso se houver uma detecção precoce e tratamento adequado. Então, em países em desenvolvimento como o nosso, muitas vezes a população não tem acesso a um tratamento completo que poderia aumentar suas chances de cura, ou às vezes não tem acesso a fazer exames de rastreio e detectar a doença precocemente. Então, isso faz com que os nossos resultados sejam inferiores a de países desenvolvidos, né? Mas também temos um outro grande problema, porque aqueles que conseguem sobreviver, aqueles que recebem o tratamento e conseguem um ganho de sobrevida, que pode ser, inclusive, né, uma cura da doença, ou seja, ele não vai morrer de câncer, ele vai morrer de outras doenças, muitos deles, após finalizado o seu tratamento oncológico, eles acabam desenvolvendo alguma sequela física ou emocional, tanto em relação ao câncer ou em relação ao tratamento oncológico que eles receberam. E aí que muitas vezes também a gente já conhece algumas dessas sequelas onde a fisioterapia atua como linfedema, que a gente comentou, que às vezes é mais divulgado,
porque ser uma sequela muito visível, né, que chama a atenção, mas ela não é a única nem é a mais frequente. Mas a gente vai conhecer um pouco mais dessas outras sequelas que podem surgir durante ou mesmo após finalizado o tratamento oncológico. E com essa pandemia, a gente tem aí uma situação ainda mais grave, uma vez que mais da metade dos países que informaram sobre a sua incidência e mortalidade por câncer, eles indicaram que o rastreamento e o tratamento do câncer foram parcialmente ou completamente interrompidos durante a pandemia. Isso significa que muitas pessoas não foram diagnosticadas precocemente. Quando foram diagnosticadas, a doença já está mais avançada e às vezes o tratamento demorou para iniciar, ou muitos deles, o tratamento iniciou e acabou sendo interrompido. Qual que pode ser o resultado disso? Doença em evolução, mais casos graves, menos resolutividade. Então, mais chance das pessoas morrerem por câncer ou terem sequelas maiores, porque o tratamento acaba tendo que ser mais agressivo, e se ele é mais agressivo, mais sequelas podem surgir. E com isso também, mais necessidade de fisioterapia. Bem, quando a gente fala sobre prevenção e detecção precoce de câncer, estou eu trocando as palavras aqui. Quando a gente fala em prevenção, muitas vezes a gente pensa naquela prevenção primária, ou seja, você quer evitar de ter o câncer. Então, o que pode ser feito para evitar um câncer? Muitos deles, então, eles podem ser prevenidos, cerca de 30% a 50% dos tipos de câncer podem ser prevenidos controlando alguns fatores de risco, sejam eles ambientais, né, como poluição, radiação. Então, a maioria dos casos são câncer de pele, né, esse é o câncer mais frequente, mas ele também é um câncer que leva menos à morte, ele tem menos risco de metástase, mas na sequência dele a gente tem aí o câncer de mama, tem o câncer de próstata, um mais comum em mulheres, o outro em homens, os cânceres, os tumores do sistema digestivo que têm crescido muito, mas alguns dos fatores de riscos podem ser modificados, em especial a alimentação, onde a gente tem aí vários alimentos que podem levar ao desenvolvimento do câncer, assim como a questão sedentarismo e o ganho de peso. Então, o excesso de gordura corporal também é um importante fator de risco associado a uma incidência maior de câncer, ou seja, quem é sobrepeso ou obeso tem um risco maior de desenvolver câncer. Quem é sedentário tem um risco maior de desenvolver câncer. Então, aí tem um cenário onde a físio pode estar atuando, prevenindo essa doença que a gente não quer ter e nem quer ver ninguém próximo tendo, não é mesmo? Mas existe também a prevenção secundária. O que seria isso? Quando é possível detectar e tratar algumas doenças que seriam pré-malignas, como uma lesão por HPV. Então, nem toda lesão por HPV é câncer. Então, você tem ali uma alteração celular que pode mais facilmente se tornar uma lesão maligna, assim como pólipos na parede do intestino. São lesões benignas, mas que podem se transformar num câncer. Então, quando você trata essas lesões benignas, você reduz o risco de desenvolver um câncer. Então, prevenção secundária é isso, é tentar detectar uma doença pré-maligna ou detectar uma doença maligna que ainda está assintomática, né? Por isso que existem os exames de rastreio de câncer, como a mamografia, no caso do câncer de mama, ou o exame de Papa Nicolau, no câncer de colo de útero, né? Por que esses exames devem ser periodicamente realizados, principalmente durante uma determinada faixa etária? Porque a gente hoje sabe aquela faixa etária onde é mais comum esse tipo de câncer acontecer. Então, a gente deve fazer esse exame periodicamente para tentar detectar a doença no estadio inicial, onde o tratamento oncológico tem mais chance de levar à cura. Então, não que aqui, quando a gente faz uma mamografia, a gente está prevenindo, é uma prevenção primária, então a gente está evitando de ter um câncer. A gente não evita um câncer com uma mamografia. A
A gente detecta ele precocemente para que a gente tenha mais chance de um tratamento que seja resolutivo, ok? E eu já comentei aí essa questão do sobrepeso, da obesidade. Então, em especial em relação ao câncer de esôfago, colo retal, mama, endométrio e rim, essa associação de sobrepeso e obesidade estão muito fortemente relacionadas ao risco maior de desenvolver esses tipos de câncer. O excesso de massa corporal também foi responsável aí por cerca de 3,4% dos cânceres em 2012, incluindo aí 110 mil casos de câncer de mama por ano. Então, pensando só na questão, o fato de ter um excesso de massa corporal, né, de gordura, ou seja, sobrepeso ou obeso, essa pessoa aí, mais pessoas, cerca de 3,4% a mais de casos surgiram associados a essa questão do excesso de gordura corporal. Ela é um fator de risco isolado que a gente fala, e quando associado aí ao sedentarismo, esse risco aumenta ainda mais. Então, uma atividade física regular e a manutenção do peso corporal saudável, né, ou seja, com o IMC dentro da normalidade, que não caracteriza sobrepeso, e uma dieta saudável podem reduzir esses riscos. Então, a físio tem um papel aí para diminuir essa gordura corporal ou reduzir essa inatividade? Com certeza que temos, né? E aqui no Brasil, já foi demonstrado que cerca de 13% dos casos de câncer de mama e 14% dos casos de câncer de colo retal, de cólon, está relacionado aí à inatividade física. Quando a gente fala em eliminar essa inatividade física, se a gente conseguisse que todas as pessoas do planeta realmente se tornassem ativas fisicamente, isso aumentaria em quase um ano a sua expectativa de vida da população mundial. Ou seja, esse é um problema de saúde importante. Então, não ter uma atividade física regular significa que as pessoas estão perdendo em saúde, estão perdendo em expectativa de vida. E aqui, nesse gráfico, o que eu mostro é o que a Organização Mundial de Saúde, através do seu Instituto do Câncer, analisou, considerando aí as melhores evidências e a força dessas evidências. Quando a gente fala em força de evidência, a gente está falando de evidências de melhor qualidade e que tiveram uma amostra significativa para trazer uma validade maior na informação. Então, hoje a gente tem fortes evidências demonstrando aí que uma caminhada ajuda a reduzir o peso corporal, né? O ganho de peso. Então, ela é um importante fator de proteção contra vários tipos de câncer. Assim como a atividade física regular, a gente tem fortes evidências demonstrando aí ela sendo um fator de proteção no organismo, em especial em relação aos casos de câncer coloretal. Então, quem tem um risco aumentado na família para esse tipo de câncer, precisa fazer essa atividade física regular para ter aí um fator de proteção maior, uma vez que geneticamente elas estão mais propensas a desenvolver esse tipo de câncer. Né? Mas não só eles, porque hoje em dia, com essa nossa alimentação do jeito que é, sujeita a tantos fatores de riscos alimentares, a atividade física vem tentando contrabalançar aí esse fator alimentar que está tão presente no nosso dia a dia, né? E aqui, ó, o que é um verde mais forte é o que a gente tem de melhores evidências aí, em termos de fatores de risco modificáveis, para a gente aí reduzir o risco de desenvolver um câncer. E atividade física, caminhada, está aí no topo das melhores evidências, mostrando o quanto que é importante para a população se manter ativa. Mas será que as pessoas sabem como se exercitar? Ou elas sabem qual o nível, né, a dose, a intensidade dessa atividade física que poderia levar a esse benefício maior de proteção no organismo? A gente vai falar sobre isso. Já esse outro gráfico aqui também mostra para a gente a qualidade da evidência, né, a força da evidência de cima para baixo. Então, quanto mais alto, mais forte o nível de evidência, para estar
considerando os riscos em termos alimentares e em termos de atividade física em estar adquirindo um câncer. E aqui a gente fala, temos evidências um pouco mais, na verdade esse gráfico é o oposto, né? Evidências mais fracas em cima e mais forte embaixo. Em vermelho, então, a força da evidência é mais forte como fator de risco, né? Então, o que é aqui? Alimentos que poderiam aumentar o risco de desenvolver o câncer ou a questão da atividade física. E o sedentarismo, ele aparece aqui como um possível fator de risco para desenvolver aí alguns tipos de câncer, principalmente relacionado aí ao ganho de peso, né? Já a gente também tem a questão da atividade, do ganho de peso, como importante fator de risco, e considerando aí evidências fortes que mostram essa informação, como sendo essa força de associação entre ganho de peso e desenvolver o risco de um câncer, reforçando tudo aquilo que a gente vem falando. Isso aqui é só para mapear como é que está a qualidade das evidências que falam sobre a atividade física como fator de proteção e o sedentarismo como fator de risco para a doença câncer. Então, recomendações da Organização Mundial de Saúde em relação àquilo que a físio mais pode contribuir em relação à prevenção do câncer. Mantenha aí um peso dentro de uma faixa saudável e evite o ganho de peso na vida adulta. Seja fisicamente ativo. Então, diante dessas recomendações, a gente precisa que a população entenda como fazer isso, né? O quanto que a atividade física pode contribuir para estar protegendo o organismo de desenvolver algum tipo de câncer, já que ele é um problema tão comum na população, diante dos vários fatores de risco aos quais a gente está exposto no dia a dia. Já nessa tabela, a gente já apresenta com um pouco mais de detalhes aí o que a gente tem aí, fortes evidências demonstrando o efeito protetor da atividade física em relação ao risco de desenvolver o câncer. Então, a gente tem que o câncer de bexiga, de mama, de colo, endométrio, esôfago, estômago e rins, a gente já tem fortes evidências demonstrando aí a atividade física como fator de proteção, variando aí de 12% a 21%, esse grau de proteção, né? Quantas pessoas, a proporção de pessoas que podem prevenir um câncer, esses tipos de câncer, né? Realizando uma atividade física regular. Sendo que, em algumas dessas evidências, foi demonstrada também a relação dose-resposta, ou seja, quanto mais exercício se faz, quanto maior a dose do exercício, a intensidade, mais proteção você vai ter, ou seja, a proporção de pessoas que se protegem de desenvolver um câncer é maior. Então, isso é bem forte, principalmente em relação a câncer de mama e de colo, é onde a gente tem forte evidência e evidências relacionando essa questão dose de exercício e proteção contra um câncer. Já outros tipos de câncer, a gente tem vários estudos também indicando essa possível associação, ou seja, essa possível proteção da atividade física, mas a qualidade metodológica dos estudos não permite a gente fazer grandes afirmações. Mas, com certeza, nos próximos anos vão surgir melhores evidências que vão aí reforçar esses achados. Em relação à questão atividade física, daquelas pessoas que já desenvolveram a doença, realizaram o tratamento, ou seja, são sobreviventes de um câncer, será que se eles passarem a aderir a uma atividade física regular após finalizar o tratamento oncológico, será que isso traz algum benefício para a saúde deles? Então, essa era uma dúvida que se tinha e a gente tem hoje fortes evidências também, moderada aí, qualidade, em especial para câncer de mama e colo retal, demonstrando sim uma redução de morte, né? Uma redução de mortes por câncer quando se realiza uma atividade física regular após finalizado o tratamento oncológico.
Para câncer de próstata, isso também tem sido demonstrado, embora a qualidade da evidência ainda seja um pouco mais limitada. Isso pensando em mortalidade em geral. Mas quando a gente fala mortalidade específica de câncer, ou seja, morrer de câncer, essa atividade física também protege contra o câncer de mama, câncer coloretal, câncer de próstata em cerca de 38%. Ou seja, evita a recidiva da doença, protege o organismo da doença voltar e as pessoas morrerem do câncer que eles já trataram. Então, e quando a gente fala morrer por qualquer causa, mas se não é de câncer, então qual que é o problema? Qual que é a relação? A questão é que não apenas o câncer leva à morte, mas o próprio tratamento oncológico pode desencadear algumas doenças crônicas. Por exemplo, a quimioterapia ela pode ter efeitos cardiotóxicos. E a pessoa sobrevive ao tratamento, né? Melhora do câncer, tem uma sobrevida maior, mas às vezes acaba desenvolvendo uma doença cardíaca crônica. E ela não morre de câncer, mas morre depois de alguns anos de uma doença cardíaca. Então, isso não é incomum. Então, ela teve um ganho de sobrevida, sim, mas acabou desenvolvendo um outro problema. Né? Os tratamentos precisam ser, muitas vezes, agressivos na tentativa de eliminar as doenças, as células malignas, né? Mas acabam afetando células sadias também. Então, por isso que surgem as disfunções, que seria uma falha na função de órgãos, né, de células sadias em algum órgão. E é por isso que várias disfunções são comuns e a gente acaba tratando muito dessas disfunções. Ou seja, a gente vai estimular a função orgânica para que a pessoa volte a ter uma vida normal, né, sem sequelas. E é isso, esse é o nosso grande papel também. Por quê? A fisioterapia acaba podendo acompanhar o paciente ao longo de toda essa relação da doença. Então, pensando desde a prevenção, então a gente tem intervenções para prevenir o câncer, então já exemplifiquei aqui essa questão da atividade física, que se a gente pensar que é uma pessoa que já tem, às vezes, outras comorbidades, o educador físico não se sente à vontade, seguro, para prescrever exercício para eles. Mas nós temos aí formação desde a graduação para prescrever exercício em várias situações patológicas, sejam pacientes cardiopatas, pneumopatas, e pensando que é uma pessoa, se ela tem vários fatores de risco para desenvolver um câncer, a gente pode dar orientações mais seguras para essa pessoa. A gente pode atuar com pré-habilitação, ou seja, aquela pessoa que recebe um diagnóstico de câncer e antes mesmo dela começar a receber o seu tratamento oncológico, a gente tem intervenção para melhorar a funcionalidade do organismo, para que essa pessoa tenha uma melhor tolerância em receber os tratamentos oncológicos, que, como a gente comentou, são extremamente agressivos ao organismo, às células sadias também. A gente tem muito a oferecer também para habilitar funcionalmente as pessoas que estão em tratamento oncológico, ou reabilitar aqueles que desenvolvem, então, alguma complicação, alguma disfunção ao longo do tratamento, ou essa disfunção surge ou persiste mesmo após finalizar o tratamento. Tem aquelas pessoas que, ao diagnóstico de um câncer, já não tem aí nenhum tratamento com uma proposta de cura, porque a doença já está muito avançada. Ou, em algum momento da vida, a doença recidivou e já não tem ali um tratamento com chance de cura. É o que a gente chama de cuidados paliativos, onde as pessoas vão receber um tratamento que melhore a sua qualidade de vida, que mantenha a sua funcionalidade, enquanto o tumor permitir. Então, aqui é um cenário bem geralzão dos vários momentos em relação à doença e o tratamento onde a fisioterapia pode atuar. Então, nós podemos estar presente aí nesse contínuo cuidado do câncer que a gente fala. E quando um paciente desses, a gente começa um atendimento dele, a gente demonstra segurança na nossa assistência, é um paciente que você tem durante a vida, né? Caso a doença aí, o tratamento seja prolongado, caso a doença recidiva, é em você que ele vai confiar para conduzir aí as possíveis complicações. Então, vamos comentar um pouco mais
sobre cada um desses contextos de atuação da físio. Então, em relação à prevenção, então, falei que a questão da dose aí pode ser um fator que favoreça a um resultado mais satisfatório, né? Se tiver uma dose maior de exercício. Então, eu trouxe aqui essa publicação, que é bem relevante, que fez essa comparação de um programa de exercícios de baixa dose, né? Ou seja, cerca de 150 minutos de exercícios aeróbicos, comparado a um controle e comparado a um grupo de alta dose, que fazia cerca de 300 minutos de exercícios aeróbicos ao longo de 6 meses. Então, esses 3 grupos foram acompanhados e observou-se como resultado que o grupo baixa dose perdeu cerca de 9,5 centímetros quadrados de tecido adiposo visceral, enquanto o grupo de alta dose perdeu aí 13,6 centímetros quadrados de tecido adiposo. Olha que beleza, perdeu um quadradinho aí só de gordura, só na barriga. Acho que todo mundo quer isso, né? É bastante, hein? É muita coisa, mas fazendo atividade regular, em alta dose, preferencialmente. Então, o que observou é que cada aumento de 60 minutos por semana de exercício aeróbico preveniu aí a redução de cerca de 2,7 centímetros de tecido adiposo visceral, que é aquela gordurinha que a gente é louco para eliminar e que pode fazer toda a diferença no risco de desenvolver um câncer, em especial câncer de cólon e de mama, como a gente já demonstrou. E esse exercício aeróbico, ele reduzindo, então, o tecido adiposo visceral de forma dose-resposta, e isso demonstrado em pacientes com câncer de cólon estadio 1 a 3. Então, o perfil de paciente ao que se aplica essa informação é esse perfil. São eles que participaram desse estudo. Então, esse tecido adiposo visceral, que a gente entende que ele pode ser aí um mecanismo pelo qual o exercício reduz o risco de recorrência da doença entre os sobreviventes de um câncer de cólon. Então, mais uma evidência aí para reforçar essa associação entre tecido gorduroso e desenvolvimento de um câncer ou recorrência dele, né? Que é algo que vem sendo demonstrado em estudos in vitro, e esse é um estudo in vivo, né, demonstrando, reforçando esse raciocínio fisiopatológico que já vinha sendo levantado em vários outros estudos. Mas vamos falar agora da pré-habilitação. Adoro falar dessa pré, porque é uma área que a gente vê menos de atuação e que ela é extremamente relevante, pode fazer muita diferença na vida das pessoas que recebem o diagnóstico de um câncer. Por quê? A gente vai aplicar a nossa intervenção antes mesmo dele começar o tratamento oncológico, ou pelo menos antes de qualquer disfunção aparecer. Então, ainda que ele tenha começado a quimioterapia, que ele ainda não tenha nenhuma disfunção. Por quê? Porque a gente quer criar uma reserva funcional que é prevista de ser perdida com o tratamento oncológico. A gente sabe que um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte, depois da cirurgia, ele não vai estar no seu normal, ele vai ter uma perda funcional. O organismo dele está em choque, assim como aquele que recebe uma quimioterapia, né? O processo inflamatório que vai acontecer no organismo dele para reagir contra aquele agente quimioterápico ou a manipulação cirúrgica é gigante, né? E a gente sabe que vai ter perdas funcionais. Então, a gente quer criar uma reserva funcional, deixar esse organismo no seu ótimo, para que ele possa tolerar melhor esse tratamento, que tem que ser agressivo para eliminar as células cancerígenas. Mas é um momento também onde a gente vai ter a possibilidade de estar detectando ali, avaliando o paciente, conhecendo o paciente e detectar alguma disfunção física ou respiratória que já exista e, então, começar o tratamento e já otimizar o organismo em relação a essa disfunção, porque a gente sabe que tende a piorar com o tratamento oncológico. Então, pensando que o tratamento com maior chance de cura, na maioria das vezes, é a cirurgia. E toda cirurgia
o organismo vai ser submetido a um trauma, né? Porque ele vai estar sob estresse ali, com toda a hiperreação do organismo, né? O sistema imune entra em ativa total, né? Isso acaba desequilibrando o organismo em termos metabólicos e fisiológicos. Então, várias alterações vão acontecer, alterações hematológicas, hormonais, alterações imunológicas, metabólicas, que vão deixar esse organismo em curto-circuito. Então, a pré-habilitação, ela vem aí como uma possibilidade de estar atenuando todo esse catabolismo que vai acontecer durante a cirurgia e nos primeiros dias após a cirurgia. E com isso, o paciente tende a se recuperar mais rapidamente, além de levar uma imunoproteção, tanto com exercício, como em relação a outras condutas da equipe multidisciplinar, como a imunonutrição, né? Então, muitas vezes é indicado aí uma terapia nutricional que também vai favorecer uma melhora da imunidade do paciente para ele reagir melhor nesse pós-operatório. Então, esse desafio fisiológico de uma cirurgia de grande porte, ela pode ser comparada a correr uma maratona, né? Em ambos os casos, a preparação é crítica, ela é fundamental. Só que a gente vai estar lidando não com uma pessoa saudável, um atleta, a gente vai estar lidando com uma pessoa que tem uma doença, um câncer, que vai passar por uma maratona, que é a cirurgia, que é a quimioterapia, né? E a gente precisa preparar, então, esses pacientes para essa fase difícil que vai ser de recuperação. Quanto mais preparado, mais fácil vai ser a recuperação. Então, vamos trazer aqui um exemplo aí de pré-habilitação no caso do câncer de pulmão que eu comentei. Eu adoro essa publicação porque ela reforça outras publicações que já vinham acontecendo com essa população de pacientes com câncer de pulmão que já tinham a indicação da cirurgia. Então, no caso do câncer de pulmão, cerca de apenas 20% dos pacientes têm a indicação da cirurgia, seria a principal chance de cura em relação à doença. E por que só 20%? O que acontece com os outros 80%? Muitas vezes o câncer de pulmão, quando ele é diagnosticado, ele já está muito avançado, porque o pulmão é um órgão com muita reserva. Então, muitas vezes o paciente não apresenta sintomatologia no início do tumor, né, quando o tumor está pequenininho. Então, quando o tumor já está aí com um grau de evolução maior, é que os sintomas aparecem. Mas só que muitas das vezes o que levou a esse câncer foi o tabagismo. Isso a gente todo mundo já sabe essa associação do cigarro com câncer de pulmão, né? E se o cigarro provocou o câncer, ele pode ter provocado outras doenças também, como uma DPOC, que é tão comum naquele tabagista crônico. Então, além do câncer, essas pessoas muitas vezes têm essa doença pulmonar obstrutiva crônica. E quando a gente tem a proposta de uma cirurgia, isso só vai ser proposto para aquelas pessoas que têm uma boa função pulmonar. Por quê? Vai ser retirada uma parte do pulmão. Então, o que ficar tem que dar conta da parte que foi retirada junto com o tumor. Mas se não existe uma boa reserva funcional de pulmão, a cirurgia não pode ser indicada. E aí, o que esse estudo fez? Vamos observar, né, já tinham surgido alguns outros estudos observacionais com essa população de pessoas com DPOC mais avançada, que tinha uma função pulmonar ruim, e começou-se a cogitar a possibilidade de fazer exercício com eles, de preparar essas pessoas para a cirurgia. Esse estudo já incluiu um pouco mais de pacientes, são 83 pacientes com DPOC e câncer de pulmão, a maioria deles homens, né, e tinham aí uma função pulmonar ruim. Então, eles não seriam eleitos para cirurgia. Mas foi proposto, então, um programa de exercício para eles que iria durar apenas um mês. Por quê? Ele tem diagnóstico de câncer, ele precisa ser submetido ao tratamento, né, para eliminar essa doença que está em progressão. Só que esse tempo é mais ou menos o tempo para ele fazer os exames, né, se preparar para a cirurgia, fazer agendamento. Então, aproveita-se esse tempo para tentar fazer o exercício e ver se muda alguma coisa na vida dessas pessoas. Então, eles faziam cerca de 3 horas por dia de exercícios, isso 5 dias da semana. Então, era intensivo mesmo o protocolo de exercícios
para esses pacientes. E o que aconteceu com eles? Houve uma melhora significativa da função pulmonar, demonstrada ali em relação aos vários parâmetros de função pulmonar, todos os parâmetros foram melhorados, né? E isso permitiu, então, que esses pacientes fossem eleitos para cirurgia, e eles realizaram a cirurgia e sobreviveram a elas. Então, a maioria deles não tiveram complicações maiores, né, tiveram uma evolução melhor do que muitos pacientes, né, que não têm câncer de pulmão e fazem uma cirurgia de tórax, pela DPOC, por exemplo. Então, esse estudo mostra que eles têm agora, é possível oferecer o tratamento com chance de cura para pacientes com câncer de pulmão e que também têm um DPOC avançado. Isso muda o prognóstico desses pacientes. E a gente passa a ter aí uma população, 80% aí que tem o diagnóstico de câncer de pulmão, que vão precisar de fisioterapia, né? E o câncer de pulmão está aí na lista do segundo ou terceiro mais frequente no Brasil e no mundo. A gente precisa ajudar essas pessoas, né, a se prepararem para aquela maratona que eles vão viver. E até porque a gente já tem aí o conhecimento de reabilitação pulmonar, não é diferente daquilo que vocês aprenderam. A gente precisa conhecer esse contexto da oncologia e do tratamento oncológico. Esse outro estudo ele já avaliou essa pré-habilitação considerando o custo-efetividade. Será que é mais barato para o hospital investir nessa pré-habilitação ou tratar as complicações que são tão comuns após uma cirurgia abdominal de grande porte? Então, mudando um pouco o público que foi investigado, porque tanto cirurgias abdominais altas quanto cirurgias de tórax, as chances de complicações respiratórias é muito grande, né? E muitas vezes isso leva um tempo de internação grande, aumenta o risco de óbito, aumenta o risco de várias complicações, não só respiratórias. E aí, a ideia aqui era investigar se reduz custos, né? Além de ter uma melhor resposta clínica, né? Evitando as complicações. E aí, esse estudo que foi com mais de 400 participantes da Austrália e Nova Zelândia, o que eles propuseram? Um grupo receberia apenas educação do que iria acontecer de fisioterapia no pós-operatório, né? Falando apenas um folheto explicando como é que seria o pós-operatório, que teria que fazer os exercícios, e um outro grupo, além disso, fazia pelo menos uma sessão de 30 minutos com o fisioterapeuta para orientar como é que deveria ser esses exercícios respiratórios. Então, aqui nem tem a proposta de exercício físico, só a parte respiratória. E o resultado desse estudo é que o benefício foi tão grande, tanto em termos de reduzir as complicações, quanto em reduzir os custos desses pacientes, com esses pacientes. Então, aqui no gráfico, o que a gente vê de verdinho seriam aqueles, o resultado de custo-efetividade quando esses participantes eles eram tratados com um fisioterapeuta especialista que já tinha mais experiência. Aqui em cinza seriam os fisioterapeutas sem experiência, que mostra para a gente que ele está aqui num quadrante que não foi custo-efetivo. Então, reforça aí o quanto que uma sessão com o fisioterapeuta que entende do problema pode fazer toda a diferença, não só nos resultados para o paciente, mas também nos resultados econômicos em relação à condução dos pacientes com câncer, né, que precisam aí de uma cirurgia abdominal. A gente sabe também o impacto que o câncer vai ter na capacidade funcional em geral, né? E também o tratamento oncológico, seja ele aí uma quimio, uma radioterapia, uma hormonioterapia, uma cirurgia, todos esses tratamentos vão levar a uma inflamação sistêmica que vão ter como consequência alguns eventos adversos, né? Cada um vai responder de um jeito. Podem desenvolver uma anorexia, uma anemia, uma desidratação, uma fraqueza muscular, uma fibrose, que é tão comum, um linfedema. Então, são várias complicações que podem surgir. Quando elas surgem,
a tendência é o quê? O paciente mobilizar menos. Isso, o próprio tratamento pode levar a uma piora da função cardiopulmonar. Com isso, o paciente tem mais sensação de fadiga. Se ele tem fadiga, ele mobiliza menos. Com isso, ele descondiciona e ele entra nesse ciclo vicioso aí de pior função cardiopulmonar, mais fadiga, mais descondicionamento. O que ele precisa? Mobilizar, né? É a famosa síndrome do imobilismo aí. Eu estou sempre falando. Então, esse impacto na função física tende a ser muito grande. Isso vai ter suas consequências, vai impactar na qualidade de vida dele, na aderência desses pacientes ao tratamento oncológico, o que tende a impactar na sua expectativa de vida também. E a fisioterapia, então, diante dessas disfunções que surgem durante o tratamento oncológico, o que a gente pode fazer? Habilitar essas pessoas a manter as funções, né? Sejam elas uma perda de função física ou respiratória que esse paciente tenha durante o tratamento. E a gente também pode prevenir e tratar precocemente esses eventos adversos quando eles surgem, né? Seja no paciente que está hospitalizado já, seja no paciente que está sendo conduzido a nível ambulatorial. Então, a fadiga é uma das disfunções mais comuns, que é uma das perguntas que foram feitas, né? Eu já respondendo essa pergunta, a fadiga é um sintoma que está presente em quase 100% dos pacientes em alguma fase do tratamento e para quase todos os tipos de câncer ela acontece. Então, ela pode ter como causa o próprio tumor ou os vários tipos de tratamento oncológico. Todos eles podem aumentar essa sensação de fadiga, que muitas vezes pode ser incapacitante, né? Uma fadiga leve, muitas vezes o paciente tolera fazendo as suas coisas, mas muitos deles, cerca de 30%, evoluem com uma fadiga incapacitante, eles não conseguem fazer coisas simples do dia a dia. E qual o melhor tratamento para isso? Atividade física. Eu vou demonstrar que é melhor que qualquer outra intervenção. Daqui a pouquinho. A gente tem as disfunções de ombro, que eu também já comentei, que é outra muito comum, tanto no câncer de mama como no câncer de cabeça e pescoço. Então, como a gente já sabe que isso tende a acontecer com tratamento oncológico, em especial logo após a cirurgia, a gente deve começar a estimular a função normal do ombro logo após a cirurgia, ainda que o paciente não apresente nenhuma disfunção maior, às vezes uma limitação pequena, mas se a gente trata, a gente resolve isso para o paciente mais facilmente do que esperar ele cronificar, ficar grave, e aí o resultado da fisioterapia também tende a ser pior. A gente tem as disfunções respiratórias tão comuns nos pós-operatórios de cirurgia de grande porte, principalmente de tórax e abdômen. Então, cirurgias nessas regiões para tratar câncer de pulmão, câncer de mediastino, câncer de estômago, de esôfago, de fígado, tudo isso precisa do acompanhamento da fisioterapia, porque tem um risco maior de complicações respiratórias. Tem os pacientes com câncer de próstata também, quase a maioria deles evoluem com algum grau de incontinência urinária após a cirurgia, e se faz fisioterapia, vai recuperar mais rápido. Eu acho que eu trouxe aqui alguns slides de evidências que demonstraram isso. Igual no câncer de mama. Essa limitação na amplitude de movimento de ombro, quando realiza exercícios após a retirada de drenos, a gente pode, né, após a cicatrização, retirada de pontos, né, da cirurgia, a gente já pode começar os exercícios com amplitude livre de ombro. Isso vai fazer recuperar essa ADM, e aí, dentro de 3 meses, esses pacientes já podem voltar às atividades normais com esse braço, né, porque não tem limitação. Agora, se não faz nada, demora cerca de 2 anos para esse ombro voltar à sua amplitude de movimento normal. Então, o nosso papel é reabilitar, né, para que as pessoas voltem a ter vida normal. E quando esses exercícios, então, são feitos sob supervisão do fisioterapeuta, os resultados são superiores, né, porque alguns dos estudos incluídos aqui, eu incluía só orientações, às vezes com papel, sem um acompanhamento tão próximo. Mas aqueles estudos onde tinha uma supervisão do fisioterapeuta durante o exercício, os resultados foram superiores, e era necessário apenas cerca de 9 a 15 sessões para chegar a uma amplitude de movimento normal no ombro.
Os pacientes com câncer de próstata, que fazem, então, uma cirurgia, muitos deles evoluem aí com essa incontinência urinária, então a gente tem esse ensaio clínico randomizado com 300 pacientes, onde foi demonstrado que após 3 meses de reabilitação, 74% deles tinham recuperado a continência, comparado ao grupo controle que não fez essa reabilitação de períneo. Ou seja, a gente recupera 40% mais rápido essa continência urinária. Né? Então, imagina esses homens, a maioria deles, quando precisam fazer o tratamento de um câncer de próstata, nunca às vezes tiveram acesso a serviços de saúde, nunca trataram nada e de repente se veem com câncer, incontinentes, impotentes, sendo que se ele não trata essa incontinência urinária, muitas vezes eles passam muito tempo sem ter relação sexual e muitas vezes ocorre a fibrose ali, que não vai permitir novamente que eles se tornem aí potentes para ter novas relações sexuais. Então, esse é um tratamento que precisa acontecer já nos primeiros meses após a cirurgia, para que ele possa ter vida normal, tanto sexual quanto urinária. E em relação à fadiga, né, que eu falei que exercício é o melhor tratamento para a fadiga. E olha o que esse estudo fez. Essa é uma super meta-análise que incluiu aí 113 ensaios clínicos randomizados, são mais de 11 mil participantes, e ele foi feita, então, a comparação das várias meta-análises que utilizaram do exercício para tratar a fadiga, ou que utilizaram psicoterapia ou remédios para tratar a fadiga. E olha o que esse somatório de meta-análises mostra para a gente. Quem fez o exercício melhorou mais, ou seja, essa fadiga, aqui o 0,3, enquanto quem usou medicamento, 0,10, ou seja, apenas 10% tiveram uma melhora na fadiga. Mas fazer todas as intervenções parece que é a melhor proposta de tratamento, em especial exercício e psicoterapia, né, que é onde a gente tem os melhores resultados. Mas exercício comparado a tratamento medicamentoso é significativamente melhor. Ou seja, não dá para comparar. Não, é como se o remédio não fizesse efeito comparado a fazer exercício. É por isso que eu coloquei esse círculo aqui, mostrando que a linha, o intervalo de confiança da meta-análise dos estudos com exercício não se alinha, né, não sobrepõe ao intervalo de confiança das meta-análises com estudos com fármacos, né? Ou seja, há uma diferença significativa a favor de quem faz exercício comparado a quem faz uso de medicamento para tratar fadiga. Então, o tratamento de primeira escolha em quadros de fadiga relacionado ao câncer é exercício. E cadê o fisioterapeuta para tratar essa fadiga do paciente oncológico? Não tem. Não tem, quase ninguém atua com isso no Brasil. No mundo, isso tem modificado, mas aqui no Brasil quase ninguém está propondo essa intervenção. Então, a gente precisa que mais fisioterapeutas possam aderir a essa proposta, possam conhecer mais desse paciente. Então, a gente sabe que o tratamento oncológico ele objetiva a cura. Mas como é que o paciente ele está no final do tratamento? Será que após ele ter recebido a alta do tratamento oncológico, onde provavelmente ele se curou, é lógico que ele vai ficar em acompanhamento com o médico para ver se vai ocorrer alguma recidiva. Mas será que ele está bem no geral? Olha o que diz a doutora Lisa Almeida, que é médica epidemiologista lá no Instituto Nacional do Câncer. Ela diz que o desafio agora é que a gente precisa se preparar para atender aí esse imenso contingente de pessoas que sobreviveram à doença, mas que podem ter sequelas físicas e emocionais, tanto do câncer quanto do tratamento. E que esse grupo ele já é uma das grandes preocupações aí nas redes de saúde de países desenvolvidos, que a situação aqui no Brasil, a gente está só começando a caminhar para entender o quanto que a gente precisa olhar para esses sobreviventes do câncer e enxergar essas sequelas que já aconteceram e tratar.
para que essas pessoas possam voltar à sua vida normal, né? Porque muitas vezes eles estão com uma perda funcional que incapacita eles a voltar a trabalhar, né? Voltar a ter as suas relações sociais, porque eles desenvolveram complicações que eles não estão sabendo lidar com isso e tem sido um impeditivo para voltar à sua vida normal. Então, é a hora da fisioterapia, então, reabilitar esses pacientes, reconhecer que essas disfunções estão presentes, identificar isso durante o tratamento oncológico, ou mesmo nas pessoas que já finalizaram esse tratamento oncológico. E nós, então, é que vamos oferecer aí tratamento para recuperar a função física e respiratória, ou mesmo prevenir a recidiva com exercícios, como a gente já comentou. Então, que sequelas são as mais comuns? O trismo na cabeça e pescoço. O que é o trismo? É quando a pessoa não consegue abrir a boca direito por conta de uma fibrose ali na musculatura, nos tecidos moles da região onde o tumor estava presente ou onde foi feita a radioterapia ou a cirurgia. Então, isso faz com que o paciente não consiga falar direito, não consiga se alimentar direito ou fazer a higiene oral. Então, imagina quanta complicação nos surge na vida desse paciente que não se alimenta direito, que não faz higiene oral, o quanto que isso não frustra ele psicamente, não conseguir falar, não conseguir se alimentar. Então, é um paciente extremamente complicado. A gente precisa ter o olhar para esse trismo o quanto antes. Ele precisa de tratamento precoce desse trismo, se possível, preventivo. Então, existem algumas intervenções já indicando um grau de efetividade da fisioterapia na prevenção do trismo, mas muito na atuação precoce, né? Assim que o diagnóstico acontece. É onde a gente tem melhores resultados. E também nos quadros de linfedema, onde muitos de vocês já ouviram falar da nossa atuação e que realmente a gente pode controlar a evolução desse linfedema, que acaba sendo um problema crônico, mas que a gente consegue controlar a progressão desse aumento de volume de membro devido a uma disfunção no sistema linfático por conta da retirada dos linfonodos na região da axila, para que o câncer que estava na mama não se dissemine para outras regiões. Esse é o primeiro local onde ocorre a disseminação. Então, esses linfonodos são retirados tanto para avaliar se já houve a disseminação, quanto também pensando em evitar essa disseminação. Então, a gente consegue aí tratar esse linfedema com muita chance de sucesso e controlar esse problema. E tem a disfunção de ombro, que ela é tão comum, tanto no paciente que faz o tratamento do câncer de mama, quanto na cabeça e pescoço, por conta dessa linfadenectomia também, e ou da radioterapia. Então, essa disfunção do ombro, imagina, um ombro que não consegue levantar o braço, né? O quanto que isso vai limitar várias atividades do dia a dia. A gente precisa também ter um olhar e tratar precocemente essa disfunção assim que ele recebe o tratamento oncológico. E a fadiga, que é tão presente ao longo do tratamento oncológico. A gente precisa ter esse olhar. Aqui está até uma paciente do coração aqui, que é a Michele. Michele, ela foi buscar ajuda após ter finalizado o tratamento oncológico, tinha uma fadiga intensa, além de outros problemas. Ela conta, inclusive, a história dela aqui no canal, no YouTube. Então, vocês vão encontrar a live que eu fiz com ela. Ela contou bastante da história, como é que foi em relação à fisioterapia, o quanto que ela sentiu falta, e ela entendeu só depois o quanto que faltou fisioterapia para ela durante o tratamento oncológico, e o quanto que ela se beneficiou, o quanto que a vida dela melhorou depois que ela começou a tratar a fadiga e os outros sintomas que ela tinha. Então, dá uma olhadinha no canal, que eu acho que vai inspirar bastante vocês a história da Michele. E o linfedema, que eu também comentei, que eu iria falar sobre o tratamento complexo descongestivo. O que é esse tratamento? Então, ele tem sido considerado, até então, o padrão ouro, quando o linfedema surge. E o que a gente faz? O que compõe esse tratamento complexo descongestivo? Então, ele é composto pela drenagem linfática manual, o enfaixamento compressivo e uma cinesioterapia ativa, ou seja, exercícios com esse membro que está afetado com linfedema.
além de orientações para cuidados com a pele. Por quê? A pele do membro onde foi retirado os linfonodos, ela tende a ressecar mais, e se ela for picada, qualquer lesão que ocorra na pele, com um risco maior de uma infecção, você tem um risco maior de progressão ou desenvolvimento de um linfedema. E é por isso que esses cuidados são tão importantes. Mas a literatura aponta aí também que outras intervenções podem ser efetivas, como a pressoterapia, ajuda principalmente nos casos de linfedema leve, a luva compressiva, que é ou vestimenta que é mais utilizada na manutenção, depois que você já tratou e não está conseguindo reduzir mais o linfedema, é a hora de usar as braçadeiras para manter o que já foi ganho, né? Ou melhor, o que já foi perdido de volume. E tem o kinesiotaping também aí mostrando bons resultados no tratamento do linfedema, mas ainda sendo considerada como uma terapia adjuvante ao tratamento complexo descongestivo. E da respiratória, que eu imagino que deve ter alguns fãs da respiratória que às vezes intencionam mais atuar a nível hospitalar. O que a fisioterapia aí pode oferecer em casos de disfunções que ocorrem ao longo do tratamento? Então, como a gente já comentou, as cirurgias abdominais altas, elas têm um risco maior de complicações. A insuficiência respiratória aguda é uma das principais complicações que podem aí progredir para um quadro mais grave, né? Levar o paciente a ter que ser entubado, e isso gerar outras complicações, mas a gente tem evidências aí baseadas em revisão sistemática demonstrando que a ventilação não invasiva, ela reduz a necessidade de intubação em pacientes de cirurgias abdominais altas, além de reduzir o tempo de permanência na UTI e melhorar as trocas gasosas mais rapidamente. Então, é um recurso que auxilia muito a tratar esses quadros de insuficiência respiratória, que é tão comum em pacientes de cirurgias oncológicas, né? As abdominais altas. Bem, deixa eu tomar uma aguinha aqui para a gente falar desse outro importante estudo. Eu sou fã dele, estou sempre apresentando, porque ele é um divisor de águas para fisioterapia e oncologia. Recuperando o fôlego aqui. Então, o que foi a proposta desse estudo? Ele pegou várias mulheres, né, cerca de 800 mulheres, que realizaram a cirurgia para câncer de mama, e ele fez dois grandes estudos, né? Uma com aquelas mulheres que viviam na zona urbana e outro com aquelas mulheres que eram da zona rural. Que a ideia é oferecer uma prescrição de exercício para avaliar o efeito do exercício nessas sobreviventes do câncer, ou seja, passaram pelo tratamento com proposta de cura, que é a cirurgia, e a gente quer ver se praticar uma atividade física regular poderia contribuir em reduzir o risco de morte. Porque aqui, aqueles estudos que eu falei que são fortes evidências, que eu apresentei no início da aula, são baseados em estudos coorte, que é o desenho de estudo adequado para avaliar prognóstico, mas quando a gente tem um ensaio clínico randomizado, esse é o desenho de estudo ideal para validar o efeito de uma intervenção, inclusive no prognóstico. Então, esse foi um estudo que teve um acompanhamento de 8 anos das participantes e que realizaram a intervenção durante 8 meses. Então, quem era da zona urbana, por exemplo, elas eram divididas em 3 grupos, eram randomizadas para um dos 3 grupos. Um que era o grupo controle e não recebia orientações sobre como fazer os exercícios. Um outro grupo que recebia as orientações para fazer o exercício, mas não tinha nenhuma sessão presencial. Então, elas apenas recebiam as orientações. E um terceiro grupo que recebiam 16 sessões supervisionadas, orientando como fazer os exercícios, né, e tendo essa supervisão durante. Isso ao longo, e elas eram, então, tanto o grupo que fazia por conta própria, quanto o grupo supervisionado, eram orientados a fazer 180 minutos por semana de atividade física, de moderada intensidade, pelo menos 4 dias da semana. O grupo controle, se as mulheres resolvessem fazer exercício, poderiam, mas elas não eram incentivadas a isso.
Então, é um grupo, por isso que é um estudo pragmático, é bem a realidade, né? A gente às vezes não orienta, a pessoa faz, às vezes orienta, a pessoa não faz. Então, quem foi orientado, elas foram acompanhadas e foi se validando por telefone e incentivando para que elas continuassem a atividade física pelo menos ao longo de 8 meses, que é um período de acompanhamento próximo das pacientes. Mas houve aí um acompanhamento mais periódico, sem supervisão direta, ao longo de 8 anos. E olha os resultados desse estudo. Então, aqui nesse primeiro gráfico, a gente está visualizando a comparação entre o grupo que fez exercício comparado a não fazer, onde a gente tem aí uma diferença significativa em relação à mortalidade. Ou seja, quem fez exercício após o tratamento oncológico viveu mais tempo do que quem não fez. Nesse segundo gráfico aqui, a gente já tem aquelas que eram da zona urbana, ou seja, onde parte do grupo dessas que fizeram exercício receberam as sessões supervisionadas. E a diferença foi ainda maior comparada ao grupo controle, ou seja, reduziu ainda mais a mortalidade. E nesse terceiro gráfico, a gente tem aquelas que eram da zona rural e que não tinham um grupo que recebia exercício supervisionado. Um grupo recebia as orientações para fazer o exercício e acompanhamento só por telefone, e o outro grupo era o grupo controle. E para elas não houve diferença em relação à mortalidade. Já esses outros gráficos aqui estão mostrando os resultados em relação à recidiva do câncer. Então, para quem fez exercício comparado a quem não fez, não houve uma diferença significativa em relação à recidiva. Mas para quem era da zona urbana e tem ali aquele grupo que fez de forma supervisionada, houve impacto, inclusive, na recidiva do câncer de mama. Já quem era da zona rural, essa diferença não apareceu. Lá não tinha aquele grupo que fazia o exercício supervisionado. Então, olha o cenário para físio aí. Olha a diferença que faz orientar o como fazer esse exercício. Isso faz com que as pessoas também possam aderir mais à prática do exercício regular. Porque elas entendem como fazer, elas observam, elas se sentem mais seguras em qualquer intensidade do exercício que ela pode fazer, e ela vai aprendendo o nível de exercício onde ela tem mais ganho para a saúde dela, né? Então, é isso que faz a diferença em relação à sobrevida e o risco de recidiva. E quem deve estar preparado a fazer essas orientações somos nós, fisioterapeutas, né? É nós que estudamos sobre patologia, somos nós que entendemos de prescrição de exercício, a gente só precisa entender mais sobre a oncologia e sobre o tratamento oncológico para se sentir também seguro em como lidar com essas pacientes. Concordam? Então, tanto essa área da prescrição de exercício em oncologia tem crescido tanto, baseado aí nas várias fortes evidências que têm surgido, que a própria sociedade de especialistas no tratamento oncológico tem reconhecido isso como uma nova especialidade para tratar as pessoas que têm câncer. Olha o que diz aqui a Sociedade Espanhola de Oncologia Clínica. Ela diz que essa especialidade, né, oncologia do exercício oncológico, ele é um novo campo de tratamento do câncer com o objetivo de introdução adequada e racional de programas de exercício no gerenciamento geral de pacientes com câncer, para tirar aí esse proveito dos inúmeros benefícios associados à atividade física. Então, excelente campo para atuação da fisioterapia. Por quê? Quase todos os pacientes que recebem o diagnóstico de câncer devem fazer exercício e, preferencialmente, que sejam orientados a como fazer isso, né? E, por fim, a gente tem a área dos cuidados paliativos, onde nosso objetivo vai ser tratar sintomas, mantendo aí também a função física e respiratória desses pacientes, que
estão já com câncer avançado, onde eles não têm um tratamento com uma proposta de cura da doença câncer. Então, eu trouxe aqui como exemplo esse estudo, que é bem interessante. Ele era um programa de exercícios domiciliares, então, proposta aí de home care, para melhorar a mobilidade, a fadiga e a qualidade do sono em pacientes com estadio 4 de câncer de pulmão ou câncer coloretal. Então, esse foi um ensaio clínico randomizado com 66 participantes, né? E que tinha um grupo controle que não recebia as orientações para os exercícios, mas tinha um outro grupo que recebia 8 semanas de treino domiciliar de força com bandagem elástica e orientações para caminhada 4 dias ou mais da semana. Então, tem lá o protocolo de exercícios para membros superiores e inferiores. Então, eles recebiam aí pelo menos uma sessão de 90 minutos de instrução com o fisioterapeuta e realizavam a caminhada com o auxílio de um pedômetro para fazer o acompanhamento do tempo de caminhada, da frequência de caminhada desses pacientes. E faziam uma progressão de meta 2 vezes por mês com estímulo telefônico para isso. Então, foi realmente possível demonstrar que essas orientações, né, com uma sessão e o acompanhamento telefônico, ou seja, o cenário bem adequado para a pandemia, para os idosos, para esses pacientes oncológicos que estão aí com a doença avançando, cheio de sintomas, a gente pode melhorar a mobilidade desses pacientes, a fadiga e a qualidade do sono deles. Foi bem demonstrado aí nesse estudo. Então, assim, o cenário é grande. A gente pode atuar desde a atenção primária até a atenção terciária, onde às vezes vocês acreditavam que era só naquelas instituições especializadas que fisioterapeuta tem campo para atuar junto a esses pacientes com câncer. Não! A gente não pode prevenir o câncer, então a gente tem que estar lá na atenção primária, orientando a população de maior risco para estar realizando uma atividade física regular e tentar, então, receber esse fator de proteção em relação à sua saúde. Né? A gente precisa utilizar, né, das várias oportunidades de atuação que a gente tem, seja a nível de home care, seja nossa clínica, e receber esses pacientes que têm um câncer, recebem o diagnóstico, e preparar eles com a pré-habilitação antes mesmo dele iniciar o tratamento oncológico. E se ele iniciou o tratamento, ele começa com uma disfunção, a gente pode estar próximo deles, seja lá na instituição especializada, mas muitos desses pacientes são do interior, eles não estão próximos à instituição especializada. Então, ele pode procurar a sua clínica, ou pode precisar de um atendimento domiciliar, e você, preparado para isso, pode ajudar muitas pessoas, e o volume de pacientes em tratamento é grande, né? A gente já viu isso. Então, mesmo a nível de home care, a gente tem muito a oferecer em relação a vários momentos desse paciente, né? E, é claro, nas instituições terciárias, a presença do fisioterapeuta hoje é bem reconhecido, seja na UTI, seja nas unidades de internação, seja a nível ambulatorial, onde a gente tem várias disfunções, que a gente já exemplificou aqui algumas, que a gente pode e deve tratar. Então, por que é vital para o fisioterapeuta entender sobre oncologia? Porque a gente previne o câncer ou a sua recidiva, a gente previne complicações e as perdas funcionais, a gente melhora a aderência ao tratamento oncológico e, com isso, potencializa a chance de cura desse paciente, a gente reduz morbidades, melhora a funcionalidade, melhora a qualidade de vida desses pacientes e qualidade de morte para aqueles que estão em cuidados paliativos, e ainda reduz a mortalidade. A gente pode ser parte do tratamento oncológico. Não se esqueçam disso. E atuem com oncologia, entendam mais, porque a gente tem muito a oferecer, né? E esse paciente vai parar na sua mão em algum momento. Bem, e se você está gostando dessa ideia, está pensando em se tornar um especialista, que seja um especialista de excelência, que saiba aí quando e como intervir nos pacientes, né? Que saiba o que fazer,
o que não fazer e como fazer de forma correta as intervenções de fisioterapia quando a gente atende um paciente oncológico. Isso é uma proposta de quem quer se tornar um fisioterapeuta oncológico de excelência. Eu acho que eu apresentei um pouquinho do cenário, né? A gente consegue atuar tanto a nível hospitalar, quanto a nível de home care, quanto a nível ambulatorial, de clínicas. Então, em todos esses ambientes, a gente tem paciente oncológico. Então, a nível hospitalar, a gente tem várias instituições especializadas em oncologia no país que estão só crescendo, porque como a incidência é grande, precisa de tratamento, tem se multiplicado tanto instituições públicas quanto privadas especializadas em oncologia. E a gente tem as instituições gerais também, principalmente as privadas, onde tem lá o setor da oncologia, né, que vai precisar de uma equipe especialista, e muitas vezes não tem. Por quê? O fisioterapeuta muitas vezes não é um especialista em oncologia, porque não tem profissional suficiente, né? E é por isso que é tão importante adquirir esse conhecimento para ter até mais chance de se encaixar nessas equipes de oncologia. Muito obrigada, então, pessoal. Agradeço demais, de coração, a presença de vocês e até uma próxima oportunidade.